Imagine receber uma proposta de US$ 1 milhão, apenas para fingir ser esposa de um homem que você nunca viu antes. Para Kim Hana, uma garota que lutava para pagar as contas e sobreviver em uma cidade cara, aquilo parecia uma piada cruel. Mas não era. O homem que fez essa oferta era Park Tae-hyun, um CEO brilhante, conhecido por ser frio, calculista e completamente incapaz de confiar em alguém. Ele precisava de uma esposa de mentira para escapar da pressão dos empresários que queriam controlar sua vida. O que ele não sabia era que a garota que escolheu odiava pessoas ricas. E o que começou como um simples contrato logo se transformaria em algo muito mais perigoso. Sentimentos reais. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá. E na sala de reuniões no último andar de um arranha-céu em Seul, o silêncio era pesado. Executivos importantes estavam sentados ao redor de uma longa mesa de vidro, observando atentamente um único homem, Park Tae-hyun. Jovem, elegante e conhecido por sua mente estratégica, ele havia transformado a empresa da família em um dos conglomerados mais respeitados do país. Mas naquele momento, pela primeira vez em anos, ele estava sendo pressionado. Um dos investidores mais antigos da empresa falou com um tom firme. A empresa precisa de estabilidade, Tae-hyun. Outro completou. Os mercados confiam mais em líderes que têm uma imagem familiar sólida. Então veio a proposta que mudaria tudo. Para fortalecer uma aliança empresarial, Tae-hyun deveria se casar com Soo-jin, filha de um poderoso grupo financeiro. Não era um pedido. Era praticamente uma decisão já tomada. Para os investidores, aquilo seria apenas uma estratégia corporativa. Mas para Tae-hyun significava perder algo que ele valorizava profundamente: controle. Ele sempre acreditou que sua vida deveria ser guiada por escolhas próprias, não por acordos políticos disfarçados de casamento. Durante alguns segundos ele ficou em silêncio, observando cada rosto naquela mesa. Todos esperavam que ele aceitasse. E sabiam que ele não tinha muitas opções. Recusar poderia gerar conflitos entre os acionistas. Aceitar significaria se prender a um relacionamento sem amor. Então Tae-hyun fez algo que ninguém esperava. Ele se levantou calmamente da cadeira, ajustou o paletó e disse com tranquilidade: "Vocês querem que eu me case?" Os investidores assentiram. Tae-hyun continuou: "Então eu vou me casar." Alguns executivos trocaram olhares satisfeitos, mas antes que alguém pudesse comemorar, ele acrescentou: "Mas não com Soo-jin." O silêncio voltou à sala. Tae-hyun então revelou seu plano. Se a empresa precisava de um casamento para proteger sua imagem, ele simplesmente encontraria alguém disposto a fingir ser sua esposa. Um casamento de fachada, um contrato sem amor, sem compromisso, apenas negócios. Para Tae-hyun parecia a solução perfeita. Mas ele ainda não sabia que a pessoa que mudaria completamente esse plano já estava prestes a entrar em sua vida. Kim Hana. E ela estava longe de ser a esposa perfeita que ele imaginava. Enquanto Park Tae-hyun deixava uma sala cheia de executivos em choque com seu plano de casamento falso, a alguns quilômetros dali, outra pessoa estava tendo um dia completamente diferente. E muito pior, Kim Hana corria apressada pelas ruas movimentadas de Seul, carregando uma bandeja de café enquanto tentava equilibrar 3 pedidos ao mesmo tempo. Ela trabalhava em um pequeno café que vivia cheio de clientes exigentes. Hana precisava daquele emprego. Na verdade, precisava de todos os empregos que tinha. De manhã, servia café. À tarde, entregava encomendas. À noite, fazia pequenos trabalhos online para completar a renda. Mesmo assim, o dinheiro nunca parecia suficiente. Mas Hana tinha uma qualidade que sempre complicava sua vida. Ela não conseguia ficar calada diante de injustiças. Naquela tarde, um cliente bem vestido entrou no café e começou a reclamar em voz alta. Ele dizia que o atendimento era lento, que o café estava frio
e que lugares como aquele só existiam porque pessoas incompetentes trabalhavam neles. Os outros funcionários ficaram em silêncio. O dono do café parecia nervoso, mas Hannah não conseguiu ignorar. Ela colocou a bandeja na mesa com cuidado e respondeu calmamente. O café está quente. O homem franziu a testa. Então, por que não parece? Hannah deu um pequeno sorriso, porque o senhor reclamou por 10 minutos antes de provar. Alguns clientes próximos começaram a rir discretamente. O homem ficou furioso. Minutos depois, ele exigiu falar com o dono do café. E o resultado foi exatamente o que Hannah já esperava. Ela foi demitida. Quando saiu do café com sua mochila nas costas, suspirou profundamente. Mais um emprego perdido, mais um problema para resolver. Mas enquanto caminhava pela rua pensando no que faria a seguir, seu celular vibrou. Era uma mensagem estranha. Uma empresa chamada Grupo Park queria falar com ela. Hannah franziu a testa. Ela nunca tinha enviado currículo para nenhuma empresa daquele tipo. Mesmo assim, a mensagem dizia que ela havia sido selecionada para uma entrevista urgente. Ela quase ignorou. Mas quando viu o endereço, percebeu algo surpreendente. Era um dos prédios corporativos mais luxuosos da cidade. Hannah olhou novamente para a mensagem. Talvez fosse algum tipo de erro. Ou talvez fosse uma oportunidade. Ela ainda não sabia. Mas naquele momento, sem perceber, Kim Hannah estava prestes a caminhar diretamente para o centro do plano de Park Tae-hyun. E quando os dois finalmente se encontrassem, nenhum deles sairia da mesma forma. O prédio do Grupo Park era tão alto que parecia tocar o céu. Quando Kim Hannah chegou à entrada principal, ela parou por alguns segundos, apenas observando o lugar. Tudo ali parecia caro demais. O chão de mármore brilhava como um espelho. Funcionários elegantes caminhavam apressados pelos corredores. Até o ar parecia mais silencioso. Hannah olhou para suas próprias roupas simples e suspirou. Isso só pode ser algum tipo de engano. Mesmo assim, ela entrou. Na recepção, uma funcionária educada confirmou seu nome e pediu que ela aguardasse. Minutos depois, um homem alto e bem vestido apareceu. Era Do-young, braço direito de Park Tae-hyun e uma das poucas pessoas que realmente entendiam o CEO. Do-young observou Hannah por alguns segundos. Ela parecia exatamente como nos relatórios que ele havia lido. Espontânea, direta, imprevisível. Talvez exatamente o tipo de pessoa que Tae-hyun procurava. Kim Hannah? Ele perguntou. Sim, mas acho que houve um erro. Eu não lembro de ter enviado currículo para essa empresa. Do-young sorriu levemente. Não houve erro. O presidente Park pediu para falar com você pessoalmente. Hannah arregalou os olhos. O presidente? Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, ela foi conduzida até o elevador privado do último andar. Quando as portas se abriram, ela entrou em um escritório enorme com paredes de vidro que mostravam toda a cidade de Seul. No centro da sala, de pé diante da janela, estava Park Tae-hyun. Ele se virou lentamente. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Hannah o analisou rapidamente. Elegante, frio. Exatamente o tipo de homem que ela costumava evitar. Tae-hyun também observava Hannah com atenção. Ela não parecia nervosa. Na verdade, parecia curiosa. Ele gostou disso. Sem rodeios, ele foi direto ao assunto. Kim Hannah, vou fazer uma proposta simples. Ela cruzou os braços. Certo. Tae-hyun continuou com a mesma calma de sempre. Nem preciso que você finja ser minha esposa por alguns meses. Hannah piscou 2 vezes. Desculpa. O quê? Do-young tentou esconder um sorriso. Tae-hyun manteve o tom sério. Em troca, vou pagar $1 milhão. O silêncio tomou conta da sala. Hannah ficou olhando para ele como se estivesse tentando entender se aquilo era uma piada. Então, finalmente respondeu. Você está dizendo que quer me pagar $1 milhão para fingir que somos casados? Exatamente. Ela começou a rir. Não uma risada tímida, uma risada verdadeira. Você é louco? Do-young precisou virar o rosto para não rir também.
Mas Tae-hyun apenas respondeu calmamente. Não, apenas prático. Hana balançou a cabeça. Você acha que dinheiro resolve tudo? Tae-hyun respondeu sem hesitar. Na maioria das vezes, sim. Aquilo fez Hana estreitar os olhos. Então, por que você precisa de uma esposa falsa? Tae-hyun ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. Porque às vezes o dinheiro não resolve problemas criados por outras pessoas. Hana ainda não acreditava na situação. Mas então Tae-hyun colocou um documento sobre a mesa. Era um contrato, detalhado, com regras claras, duração de alguns meses, eventos sociais obrigatórios, aparições públicas como casal e, no final, o pagamento prometido. Hana olhou para o valor no documento. Aquilo era mais dinheiro do que ela imaginava ganhar em muitos anos de trabalho. Ela ficou em silêncio, pensando muito. Finalmente levantou os olhos para Tae-hyun. E se eu disser não? Tae-hyun respondeu com tranquilidade. Então vou procurar outra pessoa. Hana respirou fundo. Então disse algo que Tae-hyun definitivamente não esperava. Eu aceito. Do-young levantou as sobrancelhas surpreso. Mas Hana levantou um dedo antes que Tae-hyun falasse, com uma condição. Tae-hyun inclinou levemente a cabeça. Qual? Hana respondeu com um pequeno sorriso desafiador. Eu não vou fingir ser alguém que não sou. Se você quer uma esposa falsa, vai ter que lidar com a verdadeira Kim Hana. Por alguns segundos, Tae-hyun apenas observou aquela garota imprevisível diante dele. Então, pela primeira vez naquela reunião, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Perfeito. Mas naquele momento, nenhum dos dois imaginava que aquele contrato estranho estava prestes a virar algo muito mais complicado. Porque fingir um casamento era fácil. Difícil seria não sentir nada. 3 dias depois da assinatura do contrato, Kim Hana estava diante do maior desafio de sua vida. Ela estava parada no meio de um enorme closet, dentro da mansão de Park Tae-hyun, cercada por vestidos que provavelmente custavam mais do que tudo que ela possuía. Hana segurava um vestido elegante nas mãos, olhando para o espelho com desconfiança. Isso parece desconfortável, murmurou. Atrás dela, uma estilista suspirou. Senhorita Kim, este vestido foi feito por um dos estilistas mais famosos da Coreia. Hana respondeu imediatamente. Então ele nunca tentou sentar usando isso. Do outro lado do quarto, Do-young tentava manter a postura profissional enquanto assistia à cena. Hana, ele disse, tentando parecer sério. Hoje é importante. Ela virou para ele. Eu sei. Era a primeira aparição pública do casal. Um jantar de gala organizado pelos investidores da empresa de Tae-hyun. Era ali que todos esperavam ver Park Tae-hyun e Soo-jin juntos. Mas naquela noite, quem apareceria ao lado dele seria outra pessoa. A misteriosa nova esposa. Kim Hana respirou fundo. Certo, vamos acabar logo com isso. O salão do evento estava cheio de empresários, jornalistas e figuras importantes do mundo corporativo. Lustres enormes iluminavam o ambiente. Conversas discretas ecoavam entre mesas elegantes. Todos aguardavam a chegada de Park Tae-hyun e, principalmente, a identidade de sua esposa. Quando as portas principais se abriram, o salão inteiro ficou em silêncio. Tae-hyun entrou primeiro, elegante como sempre, mas os olhares rapidamente se voltaram para a mulher ao lado dele, Kim Hana. Ela caminhava com segurança, apesar de olhar curiosamente para tudo ao redor. Os convidados começaram a cochichar imediatamente. Quem é ela? Não é Soo-jin. De onde ele tirou essa garota? Tae-hyun percebeu a tensão no ambiente, mas manteve a expressão calma. Enquanto isso, Hana sussurrou para ele. Todo mundo aqui parece que está participando de um concurso de quem consegue sorrir menos. Tae-hyun respondeu baixo. Apenas, tente não criar problemas. Hana levantou uma sobrancelha. O desastre começou poucos minutos depois. Durante o jantar, um dos empresários mais influentes começou a fazer perguntas educadas,
mas claramente curiosas. Senhora Park, como vocês dois se conheceram? Hannah pensou por um segundo, depois respondeu. Honestamente, eu também fiquei surpresa. Tae-hyun tossiu discretamente. Outro investidor perguntou, e o que a senhora acha da alta gastronomia deste evento? Hannah provou a comida, pensou um pouco e respondeu com sinceridade absoluta. Parece muito bonita, mas não tem muito gosto. O silêncio na mesa foi imediato. Do-young quase engasgou com a água. Tae-hyun fechou os olhos por um segundo, mas Hannah ainda não tinha terminado. Quando um empresário começou a elogiar o comportamento impecável de Tae-hyun, ela comentou casualmente. Ele parece elegante, mas vocês sabiam que ele deixa café esfriar porque esquece de beber enquanto trabalha? Alguns convidados começaram a rir discretamente. Tae-hyun virou lentamente o rosto para Hannah. Kim Hannah, ela apenas deu de ombros. O quê? Estou ajudando eles a conhecerem você melhor. Do outro lado do salão, alguém observava tudo com olhos frios. Sujin. Ela estava elegante, impecável e completamente furiosa. Para ela, aquele lugar deveria ser seu. A posição ao lado de Tae-hyun deveria ser dela. Mas ali estava aquela garota desconhecida, roubando toda a atenção do evento. Sujin apertou o copo em sua mão. Então é essa a esposa que ele escolheu. Enquanto isso, algo inesperado estava acontecendo. Alguns jornalistas começaram a comentar entre si. A espontaneidade de Hannah era completamente diferente do comportamento artificial que costumavam ver em eventos daquele tipo. Logo, algumas fotos começaram a circular nas redes sociais. A legenda mais compartilhada dizia: a misteriosa esposa do CEO Park parece ser a única pessoa neste evento que está se divertindo. Quando o jantar terminou, Do-young se aproximou de Tae-hyun. Tenho duas notícias. Tae-hyun suspirou. Imagino. Do-young mostrou o celular. As redes sociais estavam cheias de comentários sobre o casal, mas surpreendentemente eram comentários positivos. As pessoas estavam curiosas, interessadas. Algumas até achavam Hannah divertida. Tae-hyun olhou para Hannah do outro lado do salão, conversando animadamente com um grupo de convidados. Ela estava completamente fora do mundo elegante que ele conhecia, imprevisível, caótica e impossível de controlar. Mas naquele momento ele percebeu algo estranho. Pela primeira vez em muito tempo, aquele evento corporativo não estava entediante. E tudo por causa de Kim Hannah. Depois do inesperado sucesso do jantar de gala, a rotina de Park Tae-hyun mudou completamente. Ou melhor, foi completamente destruída. O problema tinha nome: Kim Hannah. Na manhã seguinte ao evento, Tae-hyun acordou exatamente no mesmo horário de sempre. 6 da manhã. Pontual, disciplinado e organizado, ele começou sua rotina diária como fazia há anos. Exercícios, banho, café da manhã, silêncio absoluto. Ou pelo menos, deveria ser silêncio. Quando ele desceu as escadas da mansão, ouviu algo estranho vindo da cozinha. Uma música animada tocava no celular de alguém. Tae-hyun franziu a testa. Ao entrar na cozinha, encontrou Hannah dançando enquanto preparava algo na frigideira. Ela estava usando roupas confortáveis e um avental que parecia grande demais. Tae-hyun ficou parado por alguns segundos, observando a cena. Ela ainda não havia percebido que ele estava ali. De repente, Hannah virou e quase derrubou a frigideira. Ah! Ela disse surpresa. Você anda muito silencioso. Tae-hyun respondeu com calma. Esta é minha casa. Hannah cruzou os braços. Agora também é minha. Ele ficou em silêncio por um segundo. Tecnicamente, ela estava certa. Ela colocou um prato na mesa. Não fiz café da manhã. Tae-hyun olhou para o prato. Era simples. Ovos, arroz e algo que ele não reconheceu imediatamente. O que é isso? Hannah respondeu naturalmente. Comida. Ele suspirou. Eu normalmente tomo café da manhã no escritório. Hannah pegou o prato de volta. Ótimo, mais comida para mim. Tae-hyun percebeu que discutir com ela seria inútil.
Nos dias seguintes, a convivência se tornou cada vez mais caótica. Kim Hana parecia ter uma habilidade especial para transformar qualquer ambiente organizado em algo completamente imprevisível. Ela caminhava pela mansão de chinelo, comia snacks no sofá da sala de reuniões, invadia o escritório de Tae-hyun sem bater na porta. Em uma tarde, enquanto Tae-hyun participava de uma videoconferência importante com investidores estrangeiros, Hana apareceu atrás dele, segurando uma tigela de macarrão instantâneo. "Bruce, você quer?" Os executivos do outro lado da tela ficaram em silêncio. Tae-hyun lentamente desligou o microfone. Hana." Ela inclinou a cabeça. "O quê?" Ele respirou fundo. "Eu estou trabalhando." "Eu sei," ela respondeu. "Por isso trouxe comida." Do outro lado da sala, Do-young assistia à cena tentando desesperadamente não rir. Mas algo curioso começou a acontecer. A mansão, que antes era silenciosa e quase vazia, agora parecia diferente. Havia risadas, conversas, movimento. Até os funcionários começaram a notar a mudança. Em uma noite, Hana encontrou Tae-hyun ainda trabalhando no escritório. Era tarde, muito tarde. Ela colocou uma xícara de café na mesa dele. "Você vai continuar trabalhando até desmaiar?" Tae-hyun respondeu sem levantar os olhos dos documentos. "Isso é normal para mim." Hana puxou uma cadeira e sentou. "Isso parece triste." Ele finalmente levantou o olhar. "Triste." "Sim," ela disse. "Ganhar muito dinheiro, ter uma casa enorme e ainda assim passar a noite sozinho trabalhando." Tae-hyun ficou em silêncio por alguns segundos. Ninguém costumava falar com ele daquele jeito, sem medo, sem formalidade, sem tentar impressioná-lo. Hana então se levantou. Antes de sair, disse algo inesperado. "Você deveria aprender a viver um pouco, Presidente Park." Depois saiu da sala. Tae-hyun ficou olhando para a porta por alguns segundos. Depois voltou para o trabalho. Mas por algum motivo, ele percebeu que estava sorrindo, algo que ele não fazia com frequência. E tudo isso estava acontecendo por causa de uma pessoa que ele havia contratado apenas para fingir ser sua esposa. Kim Hana. Algumas semanas depois do jantar de gala, a vida na mansão de Park Tae-hyun havia mudado de uma forma que ninguém poderia imaginar. Principalmente ele. A presença de Kim Hana havia transformado completamente a rotina da casa. Antes silenciosa, agora a mansão parecia cheia de vida, e isso deixava Tae-hyun inquieto. Naquela noite, ele estava no escritório revisando alguns relatórios quando Do-young entrou sem bater. "Posso falar uma coisa?" perguntou ele, encostando na porta. Tae-hyun nem levantou os olhos dos papéis. "Você nunca pede permissão para falar." Do-young deu um pequeno sorriso. "Justo." Ele observou o amigo por alguns segundos antes de continuar. "Você está diferente." Agora Tae-hyun levantou o olhar. "Diferente como?" Do-young cruzou os braços. "Você está sorrindo mais." Tae-hyun respondeu imediatamente. "Isso não é verdade." "É sim," Do-young insistiu. E tudo começou depois que Kim Hana apareceu. Tae-hyun voltou a olhar para os documentos. "Ela é apenas parte de um contrato." Do-young soltou uma risada curta. "Claro." Ele caminhou até a janela do escritório. "Ainda assim, tem algo que eu nunca entendi." Tae-hyun permaneceu em silêncio. Do-young virou para ele. "Por que ela? Você poderia ter contratado qualquer pessoa. Atrizes, modelos, pessoas treinadas para eventos sociais." Ele estreitou os olhos. "Mas escolheu justamente Kim Hana." Tae-hyun demorou alguns segundos para responder. Então finalmente disse, "Porque ela não é como essas pessoas." Do-young levantou uma sobrancelha. "Isso não explica muita coisa." O silêncio voltou à sala. Por alguns segundos, Tae-hyun apenas observou a cidade iluminada através da janela, como se estivesse pensando em algo distante. Muito distante. Então ele falou, "Alguns anos atrás, antes de eu assumir completamente a empresa, aconteceu algo que eu nunca contei para ninguém." Do-young ficou imediatamente atento. Tae-hyun raramente falava sobre o passado.
Eu estava passando por um momento difícil, continuou ele. Problemas familiares, pressão dos investidores e muitas decisões erradas. Ele respirou fundo. Em uma noite eu saí sozinho, sem seguranças, sem motorista. Apenas para andar pela cidade e pensar. Do-young não disse nada. A história claramente ainda era importante para ele. Tae-hyun continuou. Eu parei em um pequeno restaurante de rua. Eu devia parecer completamente perdido. Ele soltou uma pequena risada, porque uma garota se sentou na mesa sem nem pedir permissão. Do-young sorriu. Deixe-me adivinhar. Tae-hyun assentiu. Kim Hana. Do-young arregalou os olhos. Tae-hyun continuou. Ela começou a conversar comigo como se já me conhecesse. Perguntou por que eu parecia tão sério. Disse que ninguém deveria carregar o peso do mundo sozinho. Ele ficou em silêncio por um momento. Ela nem sabia quem eu era. Para ela, eu era apenas mais um estranho com cara de cansado. Do-young encostou na mesa, intrigado. E o que aconteceu depois? Tae-hyun respondeu calmamente. Ela me fez rir. Do-young piscou. O quê? Tae-hyun deu de ombros. Ela contou histórias absurdas. Ibe falou sobre os problemas dela. Disse que às vezes a vida é difícil, mas isso não significa que devemos parar de tentar. Ele olhou novamente para a cidade. Naquela noite, ela me ajudou mais do que imagina. E no dia seguinte, ela simplesmente desapareceu. Do-young cruzou os braços. Então você passou anos procurando por ela? Tae-hyun respondeu com tranquilidade. Não exatamente. Ele pegou um relatório na mesa. Mas quando precisei encontrar alguém que não fosse falsa, alguém que não estivesse interessado no meu dinheiro, ele olhou para Do-young. Eu lembrei dela. Do-young ficou em silêncio por alguns segundos. Então soltou uma pequena risada. Você percebe que isso torna tudo muito mais complicado, certo? Tae-hyun franziu a testa. Complicado? Sim, disse Do-young. Porque agora não parece mais que você contratou uma esposa falsa. Ele apontou para Tae-hyun. Bim, parece que você escolheu uma pessoa que já era importante para você. Tae-hyun não respondeu. Mas naquele momento algo começou a ficar claro para ele. Talvez aquele contrato nunca tivesse sido apenas um plano estratégico. Talvez, desde o começo, Kim Hana já tivesse um lugar especial na história dele. A notícia sobre a misteriosa esposa de Park Tae-hyun continuava circulando entre os círculos empresariais e nas redes sociais. E quanto mais as pessoas comentavam sobre Kim Hana, mais alguém ficava irritada com toda aquela atenção. Sujin, filha de um dos maiores parceiros comerciais da empresa e até poucas semanas atrás, a candidata perfeita para se tornar esposa de Tae-hyun. Para Sujin, tudo já estava praticamente decidido. O casamento entre as duas famílias não era apenas um romance, era uma aliança poderosa. Mas então, de repente, apareceu uma garota desconhecida que parecia ter roubado completamente aquele lugar. E Sujin não era o tipo de pessoa que aceitava perder. Alguns dias depois, um grande evento corporativo foi organizado por um dos grupos parceiros da empresa. Era exatamente o tipo de ambiente onde reputações eram observadas e julgadas. Quando Park Tae-hyun entrou no salão ao lado de Kim Hana, os olhares curiosos voltaram imediatamente para os dois. Hana já estava mais acostumada com aquele tipo de situação. Mesmo assim, ela sussurrou para Tae-hyun. Eu ainda acho estranho que todo mundo aqui pareça estar competindo para ver quem tem o relógio mais caro. Tae-hyun respondeu calmamente. Ignore. Mas naquele momento, uma voz elegante interrompeu a conversa. Presidente Park. Os dois viraram ao mesmo tempo. Sujin estava parada a poucos metros deles. Ela parecia impecável. Vestido sofisticado, postura confiante, sorriso perfeitamente calculado. Ela caminhou lentamente até os dois. Faz tempo que não nos vemos? Tae-hyun manteve a expressão neutra. Sujin. Ela então voltou sua atenção para Hana, observando-a da cabeça aos pés, como se estivesse analisando um objeto curioso. Então,
Você é a famosa esposa. Hannah percebeu imediatamente o tom escondido naquelas palavras, mas respondeu com tranquilidade. Depende de quem está perguntando. Algumas pessoas próximas começaram a prestar atenção na conversa. Sujin inclinou a cabeça levemente. Eu ouvi muitas coisas interessantes sobre você, principalmente sobre seu comportamento incomum. Hannah sorriu de leve. Eu ouvi coisas interessantes sobre você também. Sujin levantou uma sobrancelha. Sério? Sim, respondeu Hannah. Disseram que você é muito boa em conseguir o que quer. Sujin aproximou-se um pouco mais. Normalmente eu consigo. O clima entre as duas começou a ficar visivelmente tenso. Alguns convidados fingiam conversar, enquanto observavam discretamente. Sujin então disse com um sorriso elegante. Imagino que seja difícil se adaptar a esse tipo de ambiente. Ela fez um pequeno gesto para o salão luxuoso. Afinal, você não parece exatamente alguém desse mundo. Hannah respondeu sem hesitar. Talvez. Ela olhou ao redor. Mas pelo menos eu consigo respirar aqui sem parecer que estou participando de um desfile de estátuas. Algumas pessoas próximas não conseguiram esconder o riso. O sorriso de Sujin diminuiu um pouco. Então, ela virou-se para Tae-hyun. Presidente Park, você realmente acha que essa situação é apropriada para a imagem da empresa? Antes que Tae-hyun respondesse, Hannah falou primeiro. Engraçado você perguntar isso. Sujin voltou o olhar para ela. Hannah continuou. Porque pelo que eu vi, as pessoas parecem bem interessadas. Naquele momento, Do-young, que observava de longe, percebeu que vários convidados estavam discretamente assistindo à discussão. Alguns até estavam sorrindo. A espontaneidade de Hannah estava quebrando completamente a formalidade do evento. E, curiosamente, isso estava chamando a atenção de forma positiva. Sujin percebeu também. Isso a irritou ainda mais. Então ela deu um passo à frente. Você pode até divertir algumas pessoas por um tempo, disse ela friamente. Mas todos aqui sabem que certas posições exigem mais do que entretenimento. O silêncio se espalhou ao redor. Era claramente um ataque, mas antes que Hannah respondesse, Tae-hyun falou. Sua voz foi calma, mas firme. Sujin. Ela olhou para ele. Kim Hannah está aqui como minha esposa. Ele continuou. E qualquer desrespeito a ela é um desrespeito a mim. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Sujin não esperava aquela resposta, muito menos em público. Hannah também ficou surpresa. Ela olhou discretamente para Tae-hyun. Ele continuava com a expressão tranquila, como se aquela fosse a coisa mais natural do mundo. Sujin então respirou fundo. Forçou um sorriso elegante. Claro. Ela deu um pequeno passo para trás. Foi um prazer conversar com vocês. E se afastou lentamente. Do outro lado do salão, Do-young balançou a cabeça com um sorriso. Ele já tinha percebido algo que talvez nem o próprio Tae-hyun havia admitido ainda. O CEO não estava mais apenas protegendo um contrato. Ele estava protegendo Kim Hannah. Depois do confronto com Sujin, algo começou a mudar entre Park Tae-hyun e Kim Hannah. Nos dias seguintes, a tensão entre eles era diferente. Não era mais apenas a convivência estranha de duas pessoas presas a um contrato. Havia momentos silenciosos, olhares que duravam um pouco mais do que deveriam, pequenos gestos de cuidado que nenhum dos dois comentava. Mas, como em qualquer história complicada, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Naquela tarde, Hannah estava na mansão, procurando um livro na biblioteca, quando ouviu vozes vindo do escritório de Tae-hyun. A porta estava levemente aberta. Ela não tinha intenção de escutar, mas então ouviu seu próprio nome. Você devia contar a verdade para ela, disse Do-young. Hannah parou imediatamente. Dentro da sala, Tae-hyun respondeu com calma. Ainda não. Do-young suspirou. Ela vai descobrir eventualmente. E quando descobrir, vai se sentir enganada. Hannah franziu a testa confusa. Enganada? Tae-hyun ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar novamente. Eu sei. Do-young continuou. Você investigou toda a vida dela antes de contratá-la.
Você sabia exatamente quem ela era, onde ela trabalhava, quais dificuldades ela enfrentava. Até aquele encontro de anos atrás, Hannah sentiu o coração acelerar. Ela não entendeu imediatamente o que aquilo significava, mas algo dentro dela começou a se apertar. Do-Young continuou. Para ela, tudo isso foi um acaso, mas para você, nunca foi. O silêncio tomou conta do escritório. Então Tae-hyun falou em voz baixa. Eu precisava ter certeza. Precisava saber se ela continuava sendo a mesma pessoa. Hannah recuou lentamente da porta. A mente dela estava cheia de pensamentos confusos. Então tudo começou a fazer sentido. A entrevista inesperada, a proposta absurda, o fato de ele ter escolhido justamente ela. Aquilo nunca foi um simples acaso. Ela não tinha sido escolhida aleatoriamente. Ela havia sido estudada, observada, selecionada, como se fosse parte de um plano. Naquela noite, quando Tae-hyun voltou para a mansão, encontrou Hannah sentada na sala, em silêncio. Ela não parecia irritada, nem triste, mas havia algo diferente em seu olhar. Ele percebeu imediatamente. Hannah, aconteceu alguma coisa? Ela levantou os olhos para ele. Eu ouvi sua conversa com Do-Young. O silêncio caiu entre os dois. Tae-hyun entendeu imediatamente. Ela sabia. Hannah se levantou lentamente. Então, tudo isso foi planejado desde o começo? Tae-hyun tentou responder com calma. Não exatamente, mas Hannah o interrompeu. Você investigou minha vida inteira, sabia tudo sobre mim. E mesmo assim fingiu que nosso encontro foi apenas coincidência. Tae-hyun deu um passo à frente. Eu só queria ter certeza de quem você era. Hannah soltou uma pequena risada sem humor. Claro! Ela cruzou os braços, porque contratar alguém para fingir ser sua esposa já não era estranho o suficiente. Agora eu descubro que também foi parte de uma pesquisa. Tae-hyun tentou explicar. Não foi assim. Aquela noite, anos atrás, significou muito para mim, mas Hannah balançou a cabeça. Para você, talvez. Para mim foi apenas uma conversa com um estranho. Essas palavras ficaram pesadas no ar. Tae-hyun ficou em silêncio. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele parecia não saber o que dizer. Hannah respirou fundo. Então disse algo que ele não esperava ouvir. Eu acho que nosso contrato deveria terminar. Tae-hyun olhou para ela. Hannah, não, ela disse calmamente. Já chega. Ela pegou sua bolsa que estava no sofá. Eu aceitei fingir um casamento. Mas não aceitei ser manipulada. Ela caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se pela última vez. Você deveria ter sido honesto comigo desde o começo, Presidente Park. Então, ela saiu da mansão, deixando Tae-hyun parado no meio da sala silenciosa. Pela primeira vez desde que tudo começou, a casa parecia exatamente como antes. Grande, luxuosa e completamente vazia. Depois que Kim Hannah saiu pela porta da mansão naquela noite, o silêncio tomou conta do lugar de uma forma que Park Tae-hyun não sentia há muito tempo. Ele ficou parado na sala por alguns segundos, olhando para a porta fechada, como se parte dele ainda esperasse que ela voltasse e dissesse que tudo aquilo era apenas mais uma de suas discussões impulsivas. Mas isso não aconteceu. O som dos passos dela desapareceu completamente. E pela primeira vez desde que aquele contrato começou, a casa voltou a ser exatamente como antes, silenciosa, fria, organizada demais. Na manhã seguinte, Tae-hyun acordou no mesmo horário de sempre, 6 da manhã. Ele seguiu sua rotina automaticamente. Exercícios, banho, terno perfeitamente alinhado. Mas quando desceu as escadas da mansão, algo parecia errado. A cozinha estava completamente silenciosa. Nenhuma música tocando no celular. Nenhuma frigideira fazendo barulho no fogão. Nenhuma voz comentando algo aleatório sobre café da manhã. Apenas silêncio. Tae-hyun parou por um momento na entrada da cozinha. O lugar estava impecavelmente arrumado, exatamente como antes da chegada de Hannah. Ele pegou uma xícara de café e se sentou à mesa. Mas depois de alguns segundos, colocou a xícara de volta.
O café parecia sem gosto. No escritório da empresa, Do-young percebeu imediatamente que algo havia mudado. Tae-hyun estava mais silencioso do que o normal. Durante uma reunião importante com investidores, ele respondeu a todas as perguntas com eficiência, mas sem demonstrar qualquer emoção. Quando a reunião terminou, Do-young se aproximou. "Ela foi embora?" Tae-hyun respondeu sem olhar para ele. "Sim." Do-young suspirou. "Eu imaginei." Ele hesitou por um momento antes de continuar. "Você vai deixar as coisas assim?" Tae-hyun finalmente levantou os olhos. O contrato terminou. Foi uma decisão dela. Do-young cruzou os braços. "Você realmente acredita que isso é tudo?" Tae-hyun não respondeu, mas Do-young continuou. "Desde que ela apareceu, você mudou. Você começou a rir mais, a sair mais cedo do trabalho. Dá a se preocupar com alguém além da empresa." Ele olhou diretamente para o amigo. "E agora você quer fingir que nada disso aconteceu?" Tae-hyun desviou o olhar. "Não há motivo para continuar discutindo isso." Do-young ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse algo simples. "Você sente falta dela?" Tae-hyun não respondeu, mas também não negou. Naquela noite, quando voltou para a mansão, Tae-hyun caminhou pela casa com passos lentos. A sala estava exatamente como sempre. O sofá onde Hana costumava se jogar depois do jantar estava vazio. A cozinha estava silenciosa. Sem panelas, sem bagunça, sem risadas. Ele entrou no escritório, tentou trabalhar, mas depois de alguns minutos fechou o laptop. Algo não estava certo. Ele caminhou até a varanda da mansão, observando as luzes da cidade ao longe. E então percebeu algo que nunca havia admitido antes. Ele não sentia falta apenas da presença dela. Ele sentia falta do caos, das discussões, da forma como ela falava com ele sem medo, da maneira como ela transformava qualquer momento sério em algo inesperadamente leve. Kim Hana havia entrado em sua vida como parte de um contrato, mas sem perceber, ela havia ocupado um espaço que ele nunca permitiu que ninguém ocupasse. E agora que ela tinha ido embora, Tae-hyun finalmente entendeu algo que nunca havia considerado. O contrato havia terminado, mas o sentimento que surgiu durante aquele tempo, não. Alguns dias se passaram desde que Kim Hana deixou a mansão. Para Park Tae-hyun, cada dia parecia mais longo que o anterior. Ele continuava cumprindo todas as suas responsabilidades como CEO, reuniões, decisões importantes, eventos corporativos. Tudo funcionava perfeitamente, como sempre funcionou. Mas havia algo diferente. Agora ele percebia o quanto sua vida tinha sido vazia antes de Hana aparecer. Antes, ele acreditava que controle era tudo. Planejar cada detalhe, evitar emoções desnecessárias, manter distância de qualquer coisa que pudesse bagunçar sua rotina. Mas então Hana apareceu, imprevisível, sincera e completamente impossível de controlar. E agora que ela não estava mais ali, ele finalmente entendia o quanto aquela presença havia mudado tudo. Naquela tarde, Do-young entrou no escritório carregando um tablet. "Eu encontrei algo interessante", disse ele. Tae-hyun nem levantou os olhos. "Se for outro relatório financeiro, deixe na mesa." Do-young suspirou. "Não é isso." Ele colocou o tablet na frente do amigo. Na tela havia uma foto. Kim Hana. Ela estava em frente a um pequeno restaurante de rua, conversando com algumas pessoas e sorrindo como sempre fazia. Tae-hyun franziu a testa. "Onde é isso?" Do-young respondeu. "O mesmo lugar onde vocês se encontraram anos atrás." Tae-hyun ficou em silêncio. Do-young então cruzou os braços. "Eu sei que você gosta de fingir que tudo terminou com aquele contrato. Mas vou dizer uma coisa." Ele apontou para a foto. "Aquela garota entrou na sua vida sem pedir nada em troca. Talvez você devesse tentar fazer o mesmo." Tae-hyun ficou olhando para a tela por alguns segundos. Então se levantou, pegou o casaco. "Tenho uma reunião para ir." Do-young sorriu. "Ah, claro que tem."
E naquela noite, as ruas da cidade estavam iluminadas pelas luzes dos restaurantes e das pequenas barracas de comida. Entre elas estava Kinhana, ajudando um senhor idoso a organizar algumas mesas. Ela parecia tranquila, como se tivesse voltado para sua vida normal. Mas quando levantou os olhos, viu alguém parado do outro lado da rua. Park Tae-hyun. Ela ficou surpresa. Ele caminhou lentamente até ela. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Então Hana cruzou os braços. Presidente Park, veio conferir se o contrato realmente terminou. Tae-hyun balançou a cabeça. Não. Ele respirou fundo. Da última vez que conversamos, eu fiz tudo errado. Hana não respondeu, mas também não se afastou. Tae-hyun continuou. Eu ofereci dinheiro, contratos, planos. Ele olhou diretamente para ela. Mas nunca fui honesto sobre o que realmente importava. Hana levantou uma sobrancelha. E o que seria isso? Tae-hyun respondeu sem hesitar. Você. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Então ele disse algo que nunca imaginou dizer. Da primeira vez, eu pedi que você fingisse ser minha esposa. Agora, eu só quero saber se existe uma chance de você me dar uma oportunidade de verdade. Hana ficou olhando para ele por alguns instantes, como se estivesse tentando decidir se aquilo era sério. Então perguntou, sem contrato? Tae-hyun assentiu. Sem contrato, sem dinheiro, sem acordos. Ela ficou em silêncio por mais alguns segundos. Então um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Você sabe que eu ainda não gosto de pessoas ricas, certo? Tae-hyun respondeu calmamente. Eu sei. Hana suspirou. E você também sabe que eu sou difícil de lidar. Eu falo demais. Reclamo de tudo. E provavelmente vou causar mais problemas na sua vida. Tae-hyun respondeu com um leve sorriso. Eu já percebi. Hana olhou para ele por mais um momento. Então finalmente disse. Nesse caso, talvez você mereça uma segunda chance. Tae-hyun não respondeu imediatamente. Mas pela primeira vez em muito tempo, seu sorriso parecia completamente sincero. E assim, no meio de uma rua simples iluminada por pequenas lanternas, o relacionamento que começou com um contrato absurdo de $1 milhão finalmente começou do jeito certo. Sem dinheiro, sem planos, sem mentiras. Apenas duas pessoas dispostas a descobrir juntas algo que nenhum contrato poderia garantir. Amor de verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.